Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer esse arranjo. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o joinha de vocês. Se você que é novo está chegando por aqui agora, já aproveita, já se inscreve e já ativa o sininho de notificações. Lista de materiais vou estar deixando lá na descrição do vídeo, como sempre. E vamos lá para o passo a passo. Então, pessoal, a primeira parte aqui desse arranjo que eu vou estar ensinando para vocês vai ser os copinhos de leite, tá bom? A gente vai ter duas cores de copo de leite, né? Eu vou estar fazendo da mesma cor do original, né? Do arranjo original. Vou estar fazendo a mesma corzinha, branco com rosa, né? Então, a gente vai começar aqui esse arranjo pelos copos de leite, tá bom? Então, vamos começar aqui. Então, pessoal, ó, para esse trabalho eu vou estar usando linha Anne, mas poderia ser linha de polipropileno ou Cleia fio duplo, tá bom? A cor desse rosa é o 6085, tá? Para fazer o copo de leite, eu vou estar iniciando com um círculo mágico. Vou estar usando a agulha 1,75, tá bom? Vou iniciar com um círculo mágico. Dentro desse círculo mágico, pessoal, a gente vai fazer pontos meios altos, tá bom? Então, eu já fiz aqui uma correntinha para prender, vou subir mais uma correntinha e agora vou trabalhar pontos meios altos, tá bom? Eu não vou contar com essas duas correntinhas, então, eu vou fazer 10 pontos meios altos, tá bom? Sem contar com as duas correntinhas. Eu vou trabalhar esse copo de leite fazendo todo em ponto meio alto, porque é mais rápido, tá? Economiza mais tempo. E ele eu tô fazendo ele aqui para ficar um copo de leite bem fácil para qualquer pessoa poder fazer ele, tá certo? Até quem é iniciante vai estar podendo fazer esse copinho de leite, sem muita complicação, tá bom? Então, eu vou fazer dentro do meu círculo mágico 10 pontos meios altos e já volto com vocês. Olha só, pessoal, aí feito aqui os 10 pontos meios altos, a gente vai fechar o círculo mágico muito bem fechadinho. Vai pegar essa linha e vai trabalhar escondendo ela aqui nessas próximas carreiras, tá bom? Pra já ficar feito aqui o arremate da linha. Eu vou pular as duas correntinhas, no primeiro ponto meio alto, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Faço ponto baixíssimo, daí subo agora duas correntinhas, laço, né? E volto no mesmo lugar e vou fazer 2 pontos meios altos. Então, pessoal, agora nessa segunda volta, eu vou estar fazendo 2 pontos meios altos para cada pontinho de base, tá? Na carreira anterior, a gente tinha 10 pontos meios altos. Nessa segunda carreira, a gente vai ficar com 20 pontos meios altos, tá bom? Fazendo 2 pontos meios altos para cada pontinho de base, ok? Lembrando de ir já trabalhando esse fiozinho aqui, ó, escondendo para já ficar feito o arremate, tá certo? E aí, vou fazer aqui 2 pontos meios altos para cada ponto e volto com vocês quando eu finalizar. Olha só, pessoal, terminando aqui essa segunda volta de 2 pontos meios altos para cada pontinho de base, chegando aqui no final, eu vou vir na segunda correntinha, ó, 1, 2, né? Na segunda correntinha, eu vou prender com ponto baixíssimo e finalizo a minha volta. Subo duas correntinhas e agora eu vou fazer um ponto meio alto e um aumento. Um ponto meio alto e um aumento, tá certo? Então, aqui as duas correntinhas são meu primeiro ponto meio alto. Eu venho no próximo pontinho de base e vou fazer 2 pontos meios altos aqui, tá? No mesmo lugarzinho. Fiz um ponto meio alto, né? Que são as duas correntinhas. Depois, fiz 2 pontos meios altos no pontinho da frente. Vou no próximo pontinho de base, faço um ponto meio alto. Vou no próximo, faço 2 pontos meios altos no mesmo lugar. Vou no próximo, faço um ponto meio alto sozinho. Vou no próximo da frente e faço 2 pontos meios altos no mesmo lugar. Vou no ponto da frente, faço um ponto meio alto sozinho,
e no próximo, 2 pontos meios altos juntos, no mesmo pontinho, tá bom? Então, vou fazer desse jeito aqui até dar toda a minha volta. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, finalizando aqui a terceira carreira, né? Vou fazer igual na segunda, vou contar 1, 2, na segunda correntinha a gente entra e faz o ponto baixíssimo para finalizar. E aí, pessoal, fecho aqui com ponto baixíssimo na segunda correntinha, para finalizar essa terceira volta. Vamos iniciar agora a quarta carreira, fazendo 2 correntinhas, né, que é o meu primeiro ponto meio alto. Daí, vou no próximo pontinho, vou fazer um ponto meio alto. Um ponto meio alto. E no próximo, a gente vai fazer um aumento. Então, essa quarta carreira, a gente faz 2 pontos meios altos, um para cada ponto de base. E no terceiro, a gente vai e faz um aumento, ó. Um ponto meio alto sozinho. 2 pontos meios altos sozinhos, tá? Um para cada pontinho de base. E no terceiro, a gente vai e faz esse aumento, que são 2 pontos meios altos juntos. Vai no próximo ponto, faz um ponto meio alto. No próximo ponto de base, outro ponto meio alto. No terceiro ponto de base, a gente vai e faz o aumento de 2 pontos meios altos no mesmo lugar, tá bom, pessoal? Então, desse jeito, a gente vai fazer até completar toda essa quarta volta, tá certo? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Olha só, pessoal, finalizando aqui a quarta carreira, vou fechar do mesmo jeito que eu venho fechando as anteriores, venho na segunda correntinha aqui, ó, que é o meu primeiro meio, que é o meu ponto, que é o meu primeiro ponto meio alto, venho na segunda correntinha aqui. E fecho com um ponto baixíssimo. Terminada aqui a quarta carreira, vamos subir a quinta carreira, do mesmo jeito, 2 correntinhas. E sobe 2 correntinhas e vai fazer agora. Ó, gente, presta sempre muita atenção nessa parte aqui de quando a gente sobe as correntinhas, esses pontos que vão ficar bem pertinho aqui, ó, tá? De onde a gente fecha, pra não tá pulando esses pontos. Porque se vocês pularem esses pontos, vai dar errado aí no final a contagem de pontos aqui ao final, tá certo? Então, ó, prendi na segunda correntinha, esse ponto vai ficar bem aqui no pezinho, ó, tá? E daí, se você não prestar atenção, você vai pular ele e vai dar errado a contagem de pontos no final. Vou no próximo ponto e faço outro ponto meio alto. Então, agora, a gente vai fazer 3 pontos meios altos e no quarto vai ser um aumento, tá certo? Ó. O primeiro são as 2 correntinhas, aí depois vem aqui, ó, bem no pezinho tem um ponto aqui. No próximo, 3, né? E no quarto vai ser o aumento de 2 pontos meios altos. Então, olha só, vou fazer um ponto meio alto, no próximo ponto, um ponto meio alto, e no próximo ponto, um ponto meio alto. 3 pontos meios altos, um para cada ponto de base. No quarto ponto, a gente vai e faz o aumento de 2 pontos meios altos. E continua caminhando, fazendo 1, 2 e 3 pontos meios altos, um para cada ponto. No quarto, a gente repete o aumento de 2 pontos meios altos, tá bom? E desse jeito, a gente vai fazer até completar toda essa carreira, tá certo? Vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Terminada aqui a minha quinta carreira, vou fazer igual às outras, tá, gente? Na segunda correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui a sexta e última carreira agora, tá? Vou iniciar. Subo 2 correntinhas e vou fazer agora, ó. Essas 2 correntinhas são meu primeiro ponto, né? Vou no próximo, um ponto meio alto. No próximo, outro ponto meio alto, no próximo, outro ponto meio alto. Então, essa última carreira aqui, a gente vai fazer 4 pontos meios altos e no quinto ponto de base, a gente vai fazer o aumento
de 2 pontos meios altos no mesmo lugar. Então, vamos continuar aqui, ó, fazendo um ponto meio alto. A gente, lembrando agora que a gente vai andar 4 pontinhos de base, fazendo um ponto meio alto para cada ponto desses 4, tá bom? 3 e 4. No quinto, a gente vai e faz 2 pontos meios altos no mesmo lugarzinho, tá bom? Então, vamos andar mais 4 pontinhos de base, ó, fazendo um ponto meio alto. 1, 2, 3 e 4. Um ponto meio alto para cada ponto de base. No quinto, a gente vai e faz o aumento de 2 pontos meios altos. Então, desse jeito, eu vou fazer por toda a volta até finalizar. Já volto aqui com vocês. Olha só, pessoal, finalizando aqui a última carreira, né? Esta e última carreira, tá? Vou vir na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar. Aqui, ó, ele vai ficar um círculo normal e o que vai dar forma nesse copo de leite vai ser o arame, tá, pessoal? Então, a gente vai usar arame nesse copinho de leite, tá bom? Daí, pessoal, peguei aqui, ó, o meu arame, tá? Ó, eu só faço assim, ó, faço uma leve envergadura nele assim, como se eu estivesse arredondando o arame, tá bom? Pra ficar mais fácil pra trabalhar aqui, como a gente vai trabalhar um círculo aqui no arame, pra que fique mais fácil, eu faço desse jeito aqui, tá? Ó, já pego, já faço uma correntinha pra prender. E vou caminhar, pessoal, um ponto baixo pra cada ponto de base que a gente tem aqui, tá bom? Pra ir fazendo o encapamento do arame aqui nessa peça, tá? Então, ó, vou fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, até que eu dê toda a volta aqui. Desse jeito, assim. Tem que deixar um pedaço de arame sobrando aqui embaixo, tá? Que é para depois a gente fazer a finalização do copo de leite, tá? Então, deixa um pedacinho aí de mais ou menos 8 centímetros, 10 centímetros sobrando. E vai fazendo encapamento aqui no restante da peça, tá? E desse jeito, nós vamos fazer até fazer todos os pontos desse mesmo jeito. Um ponto baixo para cada ponto. E já escondendo aqui o arame. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês, tá bom? Olha só, pessoal, fiz todo o encapamento, agora eu vou, ó. Olha só como eu falo pra vocês, que é só empurrar o arame, ó, segura esse aqui e empurra o de cá, que daí, ó, vai abrir e vai ficar desse jeito aqui a peça, tá? Então, eu fui arredondando o arame da forma da peça e quando a gente chega ao final, segura esse pedaço. E aí, ele vai abrir e vai ficar dessa forma aqui. Finalizei a minha primeira carreira, tá, gente? Aqui de pontos baixos. Eu vou fazer mais uma carreira que é pra fazer, ó, que é pra dar esse efeito aqui quando a gente monta o copo de leite, tá? E ele vai ficar nesse efeito aqui quando a gente monta. E também vou fazer essa partezinha aqui do picô pra dar esse efeito aqui em cima na parte dele, tá bom? Então, ó, a gente finalizou aqui a primeira carreira, eu sempre faço assim, ó. Seguro esse pedaço de arame e empurro esse outro aqui pra ver até onde vai abrir a minha peça. Depois que eu vi até onde vai, eu meço aqui o arame, ó, o tanto que eu vou querer deixar de arame sobrando e vou cortar, que é pra ficar mais fácil pra fazer essa segunda carreira. E corto o arame e pronto. E essas duas peças de arame aqui que sobra, a gente vai tá fazendo pra montar os galhos dos copos de leite, tá bom? Então, eu vou, ó, finalizei aqui a minha primeira carreira de ponto baixo, né, que a gente prendeu o arame. Daí, a gente agora vai trabalhar a segunda carreira. Pra minha segunda carreira, eu já venho aqui direto nesse primeiro ponto baixo aqui do outro lado. E já vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar
3 pontos antes do meio aqui dele, tá? A gente sempre vai se basear aqui, ó, no meio dele assim, ó, tá? Então, ó, o meio dele, eu tiro a minha agulha, se for mais fácil pra você, você tira a agulha e vai medir assim, ó. Tá vendo? Então, aqui vai ser o meio dele, ó. Então, aqui vai ser o meio dele. Então, 3 pontos antes do meio dessa peça, você para, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base. E quando eu chegar 3 pontos antes do meio do meu círculo aqui, eu volto com vocês, tá bom? Mas aqui, por enquanto, é só um ponto baixo para cada pontinho de base, tá certo? Olha só, pessoal, caminhei um ponto baixo para cada pontinho. Cheguei aqui, ó, já medi com a minha agulha, olha só. E aqui, ó, 3 pontos antes do meio, ó, 1, 2 e 3, a gente para. Daí, a gente vai fazer pontos meios altos aqui, tá? Vai ser 3 pontos meios altos, um para cada pontinho de base. 1, 2 e 3. 3 pontos meios altos, um para cada ponto de base. No quarto ponto, a gente vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos, no mesmo lugar, tá certo? Vou fazer 2 correntinhas, vou voltar dentro aqui, ó, das correntinhas do ponto alto, vou fazer um ponto picô, tá? Prendo com ponto baixo mesmo, esse pontinho picô. Volto dentro do mesmo ponto onde eu já tinha 2 pontos altos e vou fazer mais 2 pontos altos para fazer o picô desse copo de leite, tá bom? Ó, assim. Aí, agora eu vou caminhar 3 pontos meios altos, um para cada ponto de base. Se você quiser tá mudando aqui, fazendo de outra forma, outro modelinho, pode tá fazendo, tá, pessoal? Mas eu tô ensinando direitinho a receitinha aqui que eu fiz pra vocês. E daí, ó, fiz os 3 pontos meios altos e vou voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base normalmente, tá? Até finalizar o restante da volta que está faltando. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha só, pessoal, finalizando aqui o restante da minha volta, vou vir no primeiro ponto baixo aqui, vou fazer uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra finalizar. Venho entre o meio de um arame aqui, ó, das pecinhas aqui, ó, dos arames, e vou fazer, ó, uma correntinha. Pessoal, esqueci de falar pra vocês, esse arame é o arame número 22, tá bom? Vou cortar um pedacinho maior aqui da linha e vou arrematar aqui, ó. Aí, vai ficar desse jeito aqui, agora a gente vai deixar, agora a gente vai fazer aqui, ó, desamassar esses pedacinhos de arame que tá amassado aqui pra dentro, né, da pecinha. E vou empurrar assim, ó, empurra. E aí, ele vai abrindo e a gente vai empurrar e vai abrir até o tanto que a gente quer. Também, se vocês quiserem fazer um tamanho maior, pode tá fazendo, tá? Só é aumentar a quantidade de voltas que vocês vão fazer aqui. Para esse tamanho, eu fiz apenas 6 carreirinhas. Se você quiser um copo de leite maior, é só aumentar a quantidade de carreiras, tá bom? Então, ó, empurrou as pecinhas do arame, aí viu que ele não vai mais, porque se ele for mais, vai ficar muito aberto os buraquinhos. E aí, a gente segura as duas partes, vem agora com o alicate, ó, e vai fazer assim, gente, ó, amassar as duas pra unir, tá? Vai pegar a sobra de arame, vai enrolar nesse pedacinho aqui, ó, de arame. Vai passar por dentro dessas duas perninhas aqui novamente, assim, ó. E vai enrolar novamente os arames, que é pra ficar bem seguro a flor, tá certo? Desse jeito aqui. Aí, vai ficar assim, depois a gente vai modelar, vai deixar ela bem redondinha, que é pra depois modelar a flor, tá certo? Ó, então, ó, a base do copo de leite já tá pronta. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer o pistilo, tá certo? O pistilo do rosa, eu estou fazendo branco, gente, ó.
o pistilo do branco tá sendo rosa, tá certo? Mas aqui eu vou mostrar pra vocês com a linha rosa também, que é pra ficar melhor de visualizar, tá certo? Mas o copo de leite rosa, eu tô fazendo o pistilo branco, e o branco eu tô fazendo o pistilo rosa, como eu já falei pra vocês, tá bom? Tá, pessoal? Então, agora eu vou mostrar pra vocês eu fazer o pistilo. Vou usar também linha Anne, tá? A linha branca também é Anne, mas poderia também ser linha de polipropileno, tá certo? Faz o círculo mágico, prende aqui com uma correntinha. Dentro desse círculo mágico, eu vou estar colocando 6 pontos baixos, tá bom? Fazendo com 6 pontos baixos, vai ficar nessa espessura aqui, tá certo? E se quiser um pistilo mais grosso do que esse, coloca mais quantidade de pontos baixos iniciais aqui dentro do círculo, tá bom? Eu fiz com 6 e eu achei que ficou muito bom dessa espessura aqui, dessa grossurinha aqui, tá bom, gente? Mas aí fica a critério de vocês. Então, ó, fiz o círculo mágico. Dentro do círculo mágico, vou colocar 6 pontos baixos, tá? 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha o círculo mágico bem fechadinho. A gente vai vir aqui, ó, no primeiro ponto de base e vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó, faz o ponto baixíssimo. E agora, pessoal, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Todas as carreiras vão ser desse mesmo jeito. Um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Então, aqui a gente tá fazendo 6 pontos de base. Em todas as carreiras, a gente vai ter que ficar com 6 pontos baixos, tá? Ó. 6 pontos baixos. Fiz aqui os 6 pontos baixos, repeti, tá? Venho no primeiro ponto baixo aqui do outro lado, ó, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí, a gente vai virar pro lado da frente, tá? O avesso, ó, pra gente não ir fazendo e a peça ficar do avesso. Daí, a gente faz assim, ó, e fica ao lado certo da peça. Sobe uma correntinha e volta fazendo, pessoal, apenas um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? A gente sempre vai fazendo e vai contando as quantidades de pontos que a gente fez, que a gente tá fazendo para não se perder, tá? Não fazer ponto de mais ou ponto de menos, para não ficar desigual aqui, né, o pistilo do copo de leite. Então, vai fazendo e sempre vai contando para ver quantos pontos vocês têm, tá certo? Que aí vai dar certinho. Feito aqui os 6 pontos baixos, a gente vem no primeiro aqui, fecha com um ponto baixíssimo. Sobe uma correntinha e vai fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Em todas as voltas vai ser desse mesmo jeito, tá? Eu fiz, pessoal, um total de 13 carreiras, tá bom? Desse mesmo jeito aqui, um ponto baixo para cada pontinho de base. E aí, fiz 13 carreirinhas, ó, já fiz aqui 1, 2, 3, tô iniciando a quarta, tá? A gente vai fazendo até completar as 13 carreiras, tá bom? Só desse mesmo jeito aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, ok? E eu vou fazer desse jeito aqui, até que eu complete as minhas 13 carreiras, tá? Um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Vou finalizar essa aqui junto com vocês, ó. Eu sempre conto para conferir se eu tenho já os 6 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Fazendo o sexto, a gente vem no primeiro, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha e vai iniciar esse mesmo processo novamente, tá? Até completar 13 voltas desse mesmo jeito. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Olha só, pessoal, finalizado aqui as minhas 13 carreiras, olha como vai ficar o pistilo aqui do
copo de leite, tá vendo? Fiz as 13 correntinhas, se você, fiz 13 carreirinhas, se você quiser maior, pode tá fazendo. Arremato a linha um pouquinho maior, tá, ó. Fiz uma correntinha e puxo pra finalizar. Daí, vai ficar desse jeito aqui, tá? Desse mesmo jeito, vocês vão fazerem o branco também, tá? Desse mesmo jeitinho aqui. Pra tá fazendo os pistilos do copo de leite rosa. Esse aqui é para o copo de leite branco. E desse jeito a gente faz todos os pistilos, tá bom? Agora que a gente já fez aqui o pistilo, né, do copo de leite, vamos tá fazendo essa partezinha aqui que vai encaixar nele, tá? Agora, para isso eu usei linha de polipropileno nesse tom de verde aqui, mas também poderia ser linha Anne, tá? E aí, eu vou iniciar também, pessoal, com o círculo mágico, tá bom? Vou iniciar aqui o círculo mágico, ó, vou fazer assim, dar uma volta no meu dedo. Eu sempre tiro, tá? E faço uma correntinha pra prender. Assim. Dentro desse círculo mágico, a gente vai tá colocando 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu conferir, ver se tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Feito os 5 pontos baixos, fecho o círculo mágico. Esse pedaço de linha eu não vou trabalhar escondendo ele aqui nos pontos, tá? Eu vou deixar ele reservado, que depois eu passo ele pro lado de fora do trabalho, pra finalizar quando a gente monta o copo de leite. Então, ó, faço aqui um ponto baixíssimo pra finalizar dentro desse primeiro ponto baixo, tá? Faço o ponto baixíssimo e fico assim, 5 pontos baixos aqui. Faço uma correntinha e agora vou fazer 2 pontos baixos para cada pontinho de base, tá, pessoal? Então, na carreira anterior, a gente tinha 5 pontos. Nessa segunda, a gente fica no total de 10 pontos baixos. Daí, pessoal, depois que a gente termina aqui de fazer os aumentos, a gente vem no primeiro ponto baixo aqui e vai prender com o ponto baixíssimo para finalizar a segunda volta. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo apenas para cada ponto de base. Então, a gente tem 10 pontos baixos, a gente vai repetir aqui nessa terceira carreira. 10 pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada pontinho de base, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui, assim. Um ponto baixo para cada ponto de base. E vai fazendo até terminar todos os pontos, até dar toda a volta. Fazendo apenas um ponto baixo para cada pontinho de base. Vou fazendo aqui, ó. E fiz aqui os 10 pontos baixos. Daí, a gente vem no primeiro, faz o ponto baixíssimo para finalizar. Finalizou? Agora, a gente vai fazer mais 2 carreiras desse mesmo jeito, tá, pessoal? Um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer essa carreira aqui e mais uma e já volto com vocês. No total, a gente fica com 3 carreiras de um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Já fiz a minha primeira com vocês e vou fazer agora mais 2 e já volto com vocês aqui, tá bom? Olha só, pessoal, finalizei aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. No total, a gente fica aqui, ó, com 5, tá? Daí, agora, a gente vai fazer a 6ª e última carreira dessa pecinha aqui, ó. Eu faço um ponto baixo e no próximo eu faço um aumento. Vou no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um aumento. O aumento, quando eu falo aumento, pessoal, são 2 pontos baixos no mesmo lugar, tá? Dependendo do ponto que a gente esteja trabalhando, tá? Aqui, quando eu falar aumento, são 2 pontos no mesmo local, tá certo? E vou no próximo ponto e faço um aumento. No caso aqui, estamos trabalhando ponto baixo, é 2 pontos baixos no mesmo lugar. E eu vou fazendo desse jeito até dar toda a voltinha aqui, fazendo esse processo. Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, tá certo? Vou fazer aqui e já volto com vocês.
Olha só, pessoal, finalizando aqui, né? Vou fechar junto com vocês, ó. Fiz aqui o meu último ponto de base, é um aumento. Então, eu venho no primeiro ponto aqui, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha e arremato aqui a minha linha, tá bom? Não precisa cortar muito grande. Esse pedaço de linha aqui, a gente vai trazer pro lado do avesso. Desse jeito aqui, ó. Traz ela pro avesso. Corta mais um pouquinho aqui e vem com o isqueiro ou até mesmo com o bico da cola quente pra fazer essa finalização dele aqui, tá? Eu vou vir com o bico da cola quente mesmo, ó, que vai ajudar a fazer essa finalização aqui nessa peça, tá bom? Assim, desse jeito. Aí, vai ficar desse jeito aqui a pecinha, tá? E a gente vai encaixar ela depois no copo de leite. Vou precisar de 4 copos de leite branco e 4 copos de leite rosa, tá certo? Então, ó, vamos precisar de 8 peças dessa, de 8 pistilos e de 8 bases dessa daqui, tá? 4 brancos e 4 rosas, tá certo? Ou a cor que vocês escolherem tá fazendo. Então, aqui eu já terminei todas as peças, né, do copo de leite. Deixa eu mostrar pra vocês assim, tá? Eu ensinei vocês essas pecinhas aqui. E aí, vou mostrar a vocês a montagem do copo de leite, tá certo? Eu vou montar um rosa pra vocês verem como é que é. Mas primeiro eu vou ensinar a montar o pistilo, já que o do rosinha aqui já tá montado. Vou precisar de um pedaço de arame. Olha, pessoal, então, para montar o pistilo, a gente vai precisar de um pedaço de arame. Eu tô usando arame fino, mas se você quiser, você pode usar arame grosso, tá bom? Mas aqui eu vou usar arame fino, como eu vou fazer os cachinhos dos copos de leite, eu vou precisar de um arame mais maleável para poder trabalhar a união deles, tá certo? Então, ó, eu cortei mais ou menos um palmo de arame fino, tá, ó? Mais ou menos um palmo, tá? De arame fino. Vou dobrar aqui a pontinha para poder encaixar ele lá dentro do meu pistilo, assim, desse jeito, ó. E vou amassando assim para que ele entre sem nenhum problema, tá bom? Então, a gente vai encaixar isso aqui dentro, só que com cola quente, tá bom? Daí, eu passo cola quente aqui, ó. E levo pra dentro do pistilo aqui, ó. Tá? Sobrou cola quente aqui embaixo, não tem problema, tá? A gente vai, ó, fazer encapamento agora aqui, ó, com a sobra dessa linha rosa que fica. Por isso que eu sempre corto um pedacinho maior. Passo cola aqui e volto a fazer esse encapamento. A sobra de linha a gente vai e corta e tá montado aqui, ó, o pistilo do copo de leite. Desse jeito aqui, a gente faz em todos os pistilos, tá bom, pessoal? Ó, todos desse mesmo jeito aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a dobragem do copo de leite, pra ele ficar nesse jeito aqui, ó, tá certo? Ó, tô com a minha base aqui bem abertinha, bem retinha, tá? Do jeito que eu modelei ela aqui, ó, tá bem redondinha, tá vendo? A parte de fora, né, dele vai ficar pra fora. A parte do avesso é que vai ficar assim, desse jeito, tá bom? Então, ó, pra fazer a montagem, pra montar ele, deixa eu cortar esse pedaço de sobra aqui. Então, ó, pra gente fazer a modelagem dele, a gente faz desse jeito. Eu dobro as duas partes iguais, assim, do arame, ó. Puxo esse e puxo esse. Coloco o dedo por aqui por dentro pra ficar mais fácil. Depois, gente, ó, pego assim o dedo desse jeito aqui. E desse jeito, aí puxo assim, ó. Depois, eu puxo aqui embaixo. Pra desenvergar o arame aqui embaixo, tá? Que ele vai dar uma envergadinha. E daí, a gente vai ajustar os arames aqui em cima. Tá bom? Se ele dobrar demais, você pode abrir, tá? Então, com o arame, você pode modelar ele da forma que você quiser. Aí, vai ficar desse jeito aqui. Mas, vocês podem montar do jeito que vocês quiserem. Eu vou pegar o pistilo dele e vou passar aqui pro meio, ó. E aí, vou colocar e vai ficar assim, tá vendo?
Daí, eu vou vir com a cola quente e vou fazer aqui uma finalização. E vou colar assim pra que ele fique desse jeito, tá bom? Mas a critério de vocês. Depois, depois essas duas últimas carreiras de pontos baixos que a gente fez, ó, vai fazer todo efeito aqui do copo de leite, olha, gente, que a gente abre ele pra fora e daí vai ficar desse jeito, tá vendo? Aí, aqui, a gente passa um pouquinho de cola quente, que é pra ficar bem firme as duas partes unidas, né? Pra ficar completa aqui a montagem dele. Passou a cola quente, não precisa ser muita. E, ó, depois é só dobrar essa partezinha aqui pra fora, que vai dar todo o efeito dele, tá? Ó, desse jeito aqui. O pistilo branco tá aqui, né, ó, ele não tá preso, né, não tá colado, eu não colei, porque a gente vai fazer aqui o encapamento com a linha verde, então não precisa tá colando, tá, gente? Ele vai ficar seguro só com a amarração depois aqui das linhas. A gente vem agora com essa partezinha verde e vai passar por entre os pedaços de arame aqui, ó. Passou, a gente vai levar ele aqui pra cima, tá vendo? Só que antes disso, a gente tem que passar um pouco de cola pra que depois não solte, tá, gente? Ó, então, essa parte aqui que a gente fez os aumentos, a gente passa um pouco de cola quente, não muito, tá? Eu levo ele aqui, ó, pra cima, já perto de onde eu vou estar encaixando ele. E vou passar a cola quente, tá? Vou puxar assim pra fora, ó. Tá vendo? E passa um pouquinho de cola quente. Não passa muito, que é pra não borrar tudo, tá? A cola quente sair pra fora. E vai passando a cola quente. E vai, ó, puxando assim pra cima. Lembrando sempre de passar pouquinha cola pra não fazer muito estrago na peça, tá, gente? Não manchar. E, ó, só pra ficar seguro mesmo, pra que depois ele não saia daqui, tá certo? Ó, se sobrar linha, se sobrar cola, a gente vai, passa o dedo pra tirar o excesso. E fica assim. O círculo mágico aqui, ó, a gente vai puxar agora. Puxou, vai ficar presinho assim. Olha só, gente. Aí vai ficar assim. A gente vem com a linha, com a própria linha, né, que a gente fez, ó, a partezinha verde. A gente vai prender a linha. E vai começar a fazer o encapamento aqui dele, tá vendo? Por isso que eu não colo o pistilo. Já vou amarrando as duas, fazendo o encapamento e já vou prendendo todos os pedaços de arame que tem aqui, tá? Vou fazer isso aqui até embaixo aqui, tá? Do caulezinho do copo de leite. Olha só, pessoal, aí fiz aqui o encapamento, não precisa encapar todo também o caule, né? Porque depois a gente ainda vai usar ele pra tá montando o arranjo completo. Daí, ó, a gente vai fazer desse mesmo jeito em todos os copos de leite que a gente vai tá precisando para esse arranjo, tá bom? Como eu já falei pra vocês, são 4 branco e 4 rosas, ó, como que fica, tá? E aí, pessoal, essa é a primeira parte desse arranjo, espero que vocês tenham gostado. Aguardem a segunda parte e tchau, tchau!